No meio da tarde de um domingo, a cena desesperadora e o desespero dos paramédicos do Corpo de Bombeiros e não teve jeito. Tragédia registrada, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Um menino de apenas 7 anos morre ao cair do 5º andar da janela de um prédio no Andaraí. Já não bastasse o contexto da tragédia, a história é ainda pior. A criança estava no apartamento com apenas o irmão de 9 anos, ou seja, 2 crianças sozinhas em casa. A mãe fazia um passeio de barco. Eu quero aqui falar bem claro, vem comigo, eu já começo já com o pé na porta dessa história. Não só como jornalista, mas como mãe. Tio, vizinhos, falavam que isso acontecia normalmente, todo mundo achou normal essas crianças ficarem. A mãe até o meio da manhã não sabia que filho tinha morrido. Eu quero saber com o Jackson Silva a atualização dessa história. Eu sei, cadê o Jackson, que você tá em frente ao prédio. Eu sei que tem a Renatinha, que tá numa situação difícil com a família no Instituto Médico Legal. Mas o que mais me importa agora é como ninguém protegeu essas crianças. E segundo ponto, o que faz para proteger uma criança de 9 anos? Terceiro ponto, nem no registro de ocorrência citava o pai da criança. Cadê esse homem, minha gente, que só apareceu hoje? Boa tarde, Jackson Silva. Você está em frente ao prédio, onde tudo aconteceu. E as pessoas que moram aí não conseguem esquecer a cena que a gente viu e que a gente poupou o nosso público, porque é muito forte. É difícil, mas boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Cenas realmente difíceis, né? Porque a criança caiu do prédio, infelizmente não conseguiu sobreviver, de apenas 7 anos. Como você falou, estava com o irmão de 9 anos. Vou mostrar aqui como é que tudo aconteceu no 2º andar. Mostra ali a Ademilson, por gentileza. Tudo começou, Isabelle, às 12 horas, tá? De ontem. Exatamente ali, ó, naquela janela de grades. Tava ali o Alan tentando atravessar daquela janela para o outro lado, quando se desequilibrou e, lamentavelmente, ele caiu. Você pode ver que de lá para cá tem aproximadamente 20 metros. Ele caiu exatamente, mostra ali, por favor, Ademilson, naquele jardim. Caiu, os moradores entraram em desespero. O menino de 9 anos correu e falou com a síndica, que é vizinha, fica ao lado do apartamento dele. E ela começou a ligar para várias pessoas, vizinhos descendo, tentando socorrer. Quando vem para mim aqui, Ademilson, 2 policiais militares estavam almoçando exatamente ali, ó, aquele barzinho. Quando foram acionados, tá? Eles correram também, tentaram socorrer, chamaram homens do Corpo de Bombeiros e constataram que as 2 crianças estavam sozinhas em casa. E também chamaram o Conselho Tutelar. Então imagina só, Isabelle, uma criança de apenas 7 anos com um irmão de 9 anos, lá em cima, daquela grade lá, tentando atravessar para outra janela, que é onde fica o quarto da avó. Nesse apartamento moram a mãe, a Jéssica, a avó, o tio e as 3 crianças. Imagina só, às 12 horas de um domingo. Onde estava essa mãe? Segundo testemunha, estava em um barco passeando. Enquanto isso, os filhos estavam sozinhos no apartamento. Aí você pergunta, Jackson, o que a mãe falou nas redes sociais? Ela publicou na rede social pedindo para que ninguém possa julgá-la, porque ela confiou em uma pessoa e, lamentavelmente, essa pessoa deixou ela de lado. Ou seja, tudo indica que, segundo informações, a síndica tomava conta dessas crianças. Só até onde a gente sabe, a síndica é para tomar conta da administração, não das crianças. E aí, de acordo com os familiares, né, a síndica olhava de vez em quando essas crianças, mas de vez em quando ela sempre abandonava as crianças no apartamento. Eu volto com você, Isabelle Benito. Ô Jackson, eu tenho que trabalhar vários pontos nessa história. Vários pontos. Primeiro é o seguinte, a mãe foi taxada de sempre deixar as crianças. Mas a polícia, ela vai desenrolar. Quantas vezes, para eu estar trabalhando aqui, nas férias, meu filho está no colégio agora. Mas nas férias, a filha do Alex, que também tem filha, quando sai, você ou tem uma funcionária, ou deixa com a avó, ou deixa com a tia. A polícia vai chamar essa mãe para saber... O erro não tá a mãe passear de barco ou ter saído para trabalhar.
A motivação dela não estar em casa, dela ter saído, se ela estava num barco, se ela não estava, se isso e aquilo, é uma coisa. A questão é o seguinte, se essa mãe deixou algum adulto responsável e esse adulto não cumpriu com o papel, o fato muda de caracterização. Em relação às primeiras informações da polícia, Jackson Silva já tem algumas. Fala, Jackson. Olá, Isabelle, boa tarde mais uma vez. Eu falei com o doutor Fábio Luiz sobre a investigação. É o seguinte, a Jéssica não está sendo indiciada por abandono de incapaz, está sendo investigada, é diferente. Ela é investigada por abandono de incapaz e não indiciada. Então logo ela melhora, aí sim vai prestar depoimento com testemunhas também, e aí sim o delegado vai começar a observar o que de fato aconteceu para seguir com a investigação. Falando um pouquinho sobre o contexto da família. O apartamento é da dona Marise, que é a mãe da Jéssica. Então moravam no apartamento. A Jéssica, o irmão dela, esse tal irmão que você perguntou, a Renata Igrejas, é o irmão dela, tá? Os 3 filhos da Jéssica e a mãe moravam neste apartamento. Agora vamos falar então com o vizinho de perto, e quando tudo aconteceu, o irmão de 9 anos pediu socorro a esse vizinho que está aqui ao meu lado, tá? O Aristóteles, que correu para socorrer, mas infelizmente ele já estava aqui embaixo. Como é que foi? Ele chegou para o senhor, pediu socorro, como é que foi isso? Não, ele não me pediu socorro. Eu escutei um grito. Sim. E corri na varanda e vi que ele estava caindo. Certo? E eu corri aqui embaixo e ele já estava agonizando. Realmente uma situação, uma tragédia, né? Trágica. Encontrei ele com vida ainda, mas já no final. A PM também chegou exatamente na hora. A PM não demorou 30 segundos, eles estavam ao lado. Sim. E chegou na hora também. Como é que eram essas crianças? Eram crianças dóceis, bem educadas, iam à escola direitinho, estavam sempre bem limpinhas. Não é esse terror todo, não. O caso do abandono de incapaz, isso é uma outra coisa. Mas quando eu vi essas crianças, elas indo para a escola, falavam comigo direitinho, me cumprimentavam, quando chegavam me cumprimentavam, gostavam de todo mundo aí, eram crianças dóceis. Essas crianças, Isabela, inclusive, alegravam os moradores do prédio e também quem passava na rua, tá? Elas brincavam com as pessoas na rua. Então, assim, são pessoas que adoram essas crianças, lamentaram profundamente a morte dessa criança, inclusive, mas há informações sim de que a Jéssica teria abandonado, que essa não foi a primeira vez. E eu volto com vocês, Isabela e Benito. Não, mas eu tô com muito cuidado em relação a isso, porque ele próprio falou que eram crianças educadas. A gente sabe, crianças abandonadas, eu não tô fazendo defesa não, mas crianças abandonadas têm sempre um perfil mais nervoso, mais... Esse próprio senhor falou que eram crianças educadas. Elas estavam no prédio sempre acompanhadas, senhor? Não estava sempre acompanhada, não. Às vezes estavam desacompanhadas. Pois é, o morador... Seu Aristóteles, obrigada pela participação do senhor. Esses pequenos depoimentos é que a polícia vai juntando as peças, não é, Bárcia? Eu tive um caso na minha carreira, que eu prendi em flagrante uma mãe por abandono de... E o que te levou a pedir? Porque... Na verdade, o que aconteceu? Eu pedi em flagrante, graças a Deus a criança não veio sobreviveu. a óbito, né, mas teve uma lesão corporal grave, né, então é um abandono de incapaz com resultado de lesão corporal grave. Que é grave também, né? Que é uma pena também, não é uma pena tão grave, mas é uma pena que dá prisão em flagrante. A mãe foi para um bar em frente à casa dela, né, com o namorado, deixou, ela falava, não, eu do bar eu ficava de olho. Possível. Tanto não ficava que a criança caiu. Ou o que ela poderia fazer se a criança pendurasse, não ia conseguir chegar a tempo. Tanto não ficava que a criança caiu. Mas o Jackson acabou de falar uma coisa e eu percebi que você falou, quando ele falou, ela nem foi indiciada ainda. É indiciada quando você... Já tem provas. O que é um indiciamento? Indiciamento é quando... o indiciamento é quando... o delegado ali, ele reúne... Já tem elementos. Já tem elementos ali. Normalmente o indiciamento ocorre assim, no final, no relatório final do delegado de polícia. Ela ainda é investigada. E com certeza vai esperar, em respeito a essa situação, vai esperar passar toda essa parte. Eu conheço o trabalho, a polícia espera passar o enterro e tudo mais para conseguir trazer, porque ela nem deve estar em consciência para falar, independentemente de qual foi a situação, né? Tanto é que o pai falou que ela está dopada. A gente tem a imagem agora da avó chegando à delegacia. Essa é a imagem da avó
chegando à delegacia, pelo que eu tô vendo, é a de blusa branca que está sendo amparada, né? Está sendo amparada aí. Se eu não me engano, é a mãe da Jéssica, que morava também nesse apartamento, onde moravam ela, as 3 crianças, a Jéssica e um tio que também prestou depoimento. O seu Aristóteles, o senhor conhecia a família? A informação é de que a síndica era muito chegada e também era madrinha dessas crianças. Mas eu pergunto para o senhor, talvez o senhor não saiba, mas é que em condomínio às vezes a gente sabe tudo, é porque muita coisa está se falando e a gente não sabe o que é verdade. O senhor sabe, o senhor conhecia a família de perto? Conheço a família, toda a família, há muitos anos. São todas pessoas de origem muito humilde e muito trabalhadores. Conheço a síndica também, que é uma pessoa muito diligente. Ela olha o prédio todo. Ela passa por um apartamento, o outro tem uma outra criança com problema no prédio, ela olha também. A síndica dá uma olhada geral. A síndica não é a responsável, mas ela olha assim. Normalmente ela olha os apartamentos, o que está acontecendo. Qual era a profissão da Jéssica? A Jéssica não tinha uma profissão, ela era prestadora de serviços gerais. Não tinha uma prestação específica, não. E da mãe dela? A mãe dela é enfermeira. Enfermeira, trabalha em 2 hospitais, enfermeira há muitos anos, já trabalhou em grandes hospitais no Rio de Janeiro e é uma pessoa muito digna. Pois é, gente, olha só, é um contexto de tragédia, né? Seu Aristóteles está trazendo pra gente contexto de tragédia mesmo. Você vê uma senhora que é avó, que dá plantão em 2 hospitais, ele conhece a família, a gente sabe que em condomínio todo mundo sabe, devia trabalhar, dar plantão em cima de plantão, mãe separada, cuidando de 3 filhos. A gente tem que entender o contexto dessa história. Eu vou trazer a reportagem completa aqui para vocês. A gente continua em contato já, o seu Aristóteles está ali com a gente, frente ao local. A reportagem completa você tem agora, pode rodar. No local estava o corpo do menino de 7 anos. Alan Luiz Silva Ramos Ventura chegou a ser socorrido por policiais militares e homens do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo, na rua Dona Amélia, no Andaraí, zona norte do Rio. Alan caiu do 2º andar, de uma altura de aproximadamente 20 metros. Ele queria passar daquela janela para outra, onde fica o quarto da avó, mas se desequilibrou. Foi quando o irmão de apenas 9 anos chamou a síndica, que fica ao lado. 2 policiais militares que estavam almoçando perto daqui foram chamados. Após constatarem que as crianças estavam abandonadas, chamaram o conselho tutelar. Este vizinho também foi chamado. Ele gritou, saiu do quarto dele, foi para o quarto da avó dele, conforme eu tinha falei, e gritou e caiu. Só vi quando bateu com a cabeça no chão. Eu desci na hora, ele ainda estava vivo, eu tentei reanimar, mas não teve como. Peritos estiveram no local. Logo depois, Alan foi levado para o Instituto Médico Legal, na região portuária. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Vila Isabel. O delegado vai ouvir testemunhas e parentes das crianças para saber se a morte do menino foi causada por abandono de incapaz. Em depoimento, alguns moradores contaram que no apartamento moravam, além de Alan, 2 irmãos, a mãe das crianças, Jéssica da Silva Ramos, a avó e o tio. O menino de 4 anos estava com parentes no dia do acidente. Ainda segundo os vizinhos, as crianças ficavam sozinhas e no dia do episódio, a mãe estava passeando de barco. Passeando ou trabalhando, não importa pra gente. Seu Aristóteles, eu tô aqui com o Dr. Rafael Bárcia, que é comentarista, um dos comentaristas do meu programa. E eu vou falar aqui, o senhor pode me corrigir a hora que o senhor quiser. Não, Isabelle, não é isso. A gente só tá aqui tentando analisar a história. Ao meu ponto de vista, uma criança de 9, 10 anos não pode, não tô nem falando pela lei não pode mesmo, hein, Brasil? Não pode mesmo. Crianças... abandono de capaz, você sabe mais ou menos qual a idade? A partir de que idade? 12 anos. 12? Incapaz. Incapaz. Então, pela lei, 12 anos para baixo não pode ficar sozinha. Mas a gente sabe que a realidade de muitos locais, e eu estava até contando pro Bárcia que na minha época de escola, eu lembro de uma amiguinha que tinha 10 anos de idade, que pegava a irmãzinha para casa e ainda ela fazia o almoço, que a mãe era professora e trabalhava o 2º período.
Mas isso não é contra a lei. Eu vou falar aqui, seu Aristóteles, o que na minha cabeça, eu não sei o que é e a polícia vai apontar. O senhor falou que a síndica conhece tudo, todo mundo se conhece, que existe uma boa harmonia, eu vejo pelo prédio e tudo mais. Pode ser que a avó dá 2 plantões, o tio não estava, eu não sei onde estava outra criança de 4 anos, e pode ser que, na cabeça da Jéssica, o de 9 anos já podia tomar conta e ela pediu para a síndica passar para ver se sempre estava tudo bem ou se estava e foi quando aconteceu a tragédia. Isso pode ter acontecido mesmo? Ela ter deixado as crianças sozinhas e ter falado para a síndica que o senhor falou que sempre às vezes passa nos apartamentos para saber se está tudo bem. Falando, ó, você checa lá, se tiver qualquer coisa você me avisa. Isso pode ter acontecido, seu Aristóteles? Isabelle, o senhor Aristóteles vai falar com você um instantinho, mas antes dele falar, tem uma informação que é importante também, que segundo os moradores, tá, a Jéssica recebeu uma herança na justiça e teria recebido um valor que teria para indicaram para colocar tela no apartamento. Então, os moradores, por saberem que tinham 3 crianças, pediram, por favor, bote tela. É perigoso. Então, assim, já havia sido alertada de botar tela nas janelas para evitar. Só que a tela foi colocada apenas na varanda. E as outras janelas não foi colocada a tela. Então, infelizmente, aconteceu esse episódio. Ele perguntou para o senhor se havia realmente essa harmonização ali da família. Sim, a síndica é uma pessoa muito diligente. Ela olha o prédio de uma forma geral. Não que ela tenha a responsabilidade de olhar a casa de cada um, mas ela está sempre olhando. Nós temos outras crianças com problemas aí e ela está sempre olhando. Agora, o problema é que me parece que a mãe, a Jéssica, saiu cedo, bem cedo. E não havia talvez deixado alguém para vir. Não tinha chegado ainda, quando ela saiu. E essa pessoa parece que não veio. Essa é a situação. Mas a síndica é uma pessoa muito diligente. Ela sempre olha todo mundo, olha a minha casa, olha a casa dos outros condôminos. A síndica é uma pessoa realmente que vale a pena ser síndica, né? Olha, o senhor Aristóteles é a peça fundamental, tá, para esse depoimento, tá, Isabelle? Ele vai ser também interrogado pelo delegado e, segundo ele, não só a síndica, mas também os moradores também olhavam essas crianças. Era uma preocupação de todos os moradores daqui, né, senhor Aristóteles? Sim, sim. Preocupação de todo mundo. Embora sejam crianças muito educadas, estavam sempre limpinhos, mas realmente, vez por outras, ela saía. É isso. Seu Aristóteles, obrigada pelas informações. A polícia vai... Seu Aristóteles é peça fundamental. Obrigada, Jackson. Qualquer informação você volta. Infelizmente, Bárcia, para desespero de todos nós, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu, mas a gente sabe, você como policial, delegado, eu como jornalista, quem convive sabe, uma rotina parecia existir ali. Você ligar e falar para Isabelle, você está chegando aqui em casa? Eu vou sair, eu estou saindo. Mas se ela fez isso e eu não cheguei na sua casa e ela saiu e as crianças ficaram sozinhas e foi nesse lapso temporal, ela vai responder. Aí não tem como. Não tem como, porque... Não tem essa, eu confiei e a pessoa não chegou. Eu saí e não tinha ninguém adulto dentro de casa. Porque aí ela não transferiu esse encargo. É o que eu falei antes, né? Ninguém aceitou. Eu chamei uma pessoa para vir cuidar das crianças. Se a pessoa não veio, o encargo é teu, você é a mãe. Né? E aí, com certeza, né? Com certeza não, desculpa, vou refazer minha frase aqui. E aqui eu imagino né? Vou fazer uma ilação aqui. Como era um passeio de barco, e o barco não espera... Eu pensei isso também. Eu vou e ela vai chegar. Eu vou, o barco não espera, eu tenho que ir. Eu tenho horário, o barco não espera. Eu tenho que ir. E aí a pessoa vai acabar chegando. E a pessoa não chegou. Mas se a pessoa não chegou, ela não transferiu esse encargo. E aí ela vai responder, que tragédia. Né? Quer dizer, isso é claro, né? Isso é uma ilação que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo uma análise enquanto... Mas é uma análise pelo que está sendo dito. Lembrando que o delegado ainda nem a indiciou. Vamos aguardar. Qualquer informação, a gente volta com essa história terrível da morte. É Alan ou Hallan, gente? Né? Alan. Eram 3 filhos, na verdade. Só o de 9 anos. De 4 anos estava em outro local, né?